Trump disse: se fizer guerra, saiba que pode vencer. Você não começa uma guerra contra alguém que é 20 vezes maior que você. E Putin? Vladimir Putin enfatizou: dos territórios ocupados. Mas na noite de 15/12, no porto de Novorossiysk, todos explodiram simultaneamente. Um país sem marinha, um exército sem um único navio de guerra restante. Caçaram grande marinha em casa. Isto não é só o afundamento de um submarino. É o fim do mito, o grande exército vence agora. Putin achou que fugiu com a frota da Crimeia e escondeu-a em Novorossiysk. Mas chamas daquela manhã mandaram única mensagem ao mundo: não há mais para onde fugir, nem mesmo no porto mais seguro da Rússia. O que aconteceu em Novorossiysk na noite de 15 de dezembro explodiu tanto o ego de Putin quanto as alegações de Trump. Para tirar o véu deste incidente e desfazer as mentiras da propaganda do Kremlin, precisamos ver a cena como detetive, pois há um grande abismo entre os comunicados oficiais russos e os destroços no local. O Ministério da Defesa russo recorreu imediatamente à sua clássica política de negação após o ataque. Declarações oficiais disseram que drones de superfície ucranianos tentaram invadir o porto, mas foram abatidos por navios patrulha russos de defesa costeira. Moscou diz: fumaça no porto vinha apenas de drone abatido. Mas essa explicação caiu em segundos. Imagens publicadas e leis da física. Se fosse ataque de drone de superfície, Magura V5 ou Seabab, a energia da explosão se espalharia horizontalmente, e veríamos grande bola de fogo e estilhaços pela superfície. No entanto, o que vimos na manhã de 15º de dezembro no pier de Novorossiysk não foi isso. Nas imagens, vemos uma coluna de água extremamente densa, vertical e maciça jorrando da superfície da água para o céu. Na terminologia militar, isso se chama efeito de jato-bolha. Explosão subaquática. Detonação subaquática. Bolha enorme. Essa bolha empurra o casco da embarcação para cima, arqueando. Ao colapsar, a quilha quebra para baixo sob seu próprio peso e pressão da água. É jeito mais seguro dividir navio ou submarino ao meio. A mentira russa a atingimos o drone de superfície foi desmentida por coluna d'água vertical. Então, como os mais avançados sonares russos, redes na entrada do porto e lanchas Raptor não detectaram essa ameaça? É aqui que entram a inovação de engenharia e genialidade militar da Ucrânia. A doutrina russa de ASW baseia-se em detectar motores ruidosos ou grandes massas metálicas. No entanto, o Seabab subaquático que realizou o ataque quase não faz barulho graças ao seu motor elétrico e se perde completamente no tráfego ruidoso e na confusão do porto de Novorossiysk. Enquanto sonares russos buscavam anomalias no ruído, drone ucraniano silencioso graças a motores elétricos. Sem calor. Magnetismo mínimo. Quase água. O submarino-alvo estava ancorado no porto, com sonares totalmente desligados. Segundo, esses drones permanecem em espera. Ou seja, não voam direto ao alvo. Esperam na entrada do porto. Escondem-se sob navio russo e entram, ou mergulham sob termoclina, evitando sonares. Terceiro, e mais assustador, é a carga útil que eles carregam. De acordo com a revista militar ucraniana Military, 3 versões foram desenvolvidas: TLK-150, TLK-400 e TLK-1000. O alcance e a carga explosiva do TLK-150 são insuficientes para esta operação. O TLK-400, no entanto, é ideal para esta operação com um comprimento de 6 m, um alcance de 1.200 km e uma ogiva equivalente a 500 kg de TNT. Esses meios são ideais para atingir o submarino no porto de Novorossiysk. Em 3 de junho de 2025, a Ucrânia os estreou ali primeiro.
Eles atacaram os pilares da ponte de Kerch com uma carga explosiva de 1.100 quilos. Provavelmente era TLK-1000. A grande diferença entre o sistema de proteção lá e o de Novorossiysk. Ucrânia provavelmente explodiu este submarino russo com versão Tu-400. Peritos militares e análises de explosões confirmam. A ogiva deste drone equivalia a 500 quilos de TNT. Equivale a um torpedo pesado da Segunda Guerra, ou ao dobro da ogiva de um míssil Harpoon moderno. Nem quilo aguenta a onda de choque de baixo. Por outro lado, não foi alvo aleatório. O submarino atingido era classe Projeto 636.3, Potão, quilo aprimorado. Submarinos diesel-elétricos tão silenciosos que marinhas ocidentais mal os detectam. Daí, buracos negros. Ironia. Ápice da furtividade russa, destruído por furtividade ucraniana barata e inteligente de garagem. A Ucrânia pegou e destruiu o fantasma indetectável até pela OTAN no mar. No covil, motores desligados. Esta embarcação tinha importância estratégica vital. Submarino não era só navio, também bateria de mísseis flutuante. Era a base de lançamento dos mísseis de cruzeiro Kalibr, que assolaram Kiev, Lviv e Odessa, mirando infraestrutura civil e usinas. Cada submarino da classe Kilo podia lançar 4 mísseis Kalibr sem ser detectado. Neste ataque em 15º de dezembro à noite, Rússia perdeu capacidade. Desastre nos números. Agora vou revelar verdade. Um desastre estatístico que a propaganda russa jamais menciona, visível só a olhos atentos. Antes havia 4 submarinos russos. Com esta perda, restam apenas 2 submarinos Kilo operacionais no Mar Negro. Diria, 2 submarinos ainda são força, mas logística militar não funciona assim. Submarinos param. Manutenção, descanso, reabastecimento, falhas. Segundo a regra militar, só 1/3 da sua frota está pronta para combate. Aplicar essa realidade matemática aos 2 submarinos restantes da Rússia gera conclusão aterrorizante. Só um submarino russo no Mar Negro. Afundou o submarino de uns $500 e quebrou dogma em Washington. Ouviu voz de Trump no início. Quando o presidente Donald Trump criticou o líder ucraniano Zelensky em 14 de abril, ele estava na verdade expressando uma perspectiva militar clássica que existe há séculos. Ao iniciar guerra, saiba que pode vencer. Não comece guerra contra alguém 20 vezes maior. No papel, planilhas Excel e estoque, Trump talvez pareça certo. Rússia, 20, 50 sinal de multiplicação forças da Ucrânia. Esta é a lógica da era napoleônica, da Segunda Guerra Mundial. Deus está do lado dos grandes exércitos, mas o que aconteceu na noite de 15º de dezembro em Novorossiysk explodiu tanto o ego imperial de Putin quanto a estratégia de contabilidade de mercearia de Trump. Guerra não é mais no Excel. É inovação, inteligência e assimetria. Sejamos francos. Ucrânia invadida. Quase sem marinha, maioria roubada em 2014, resto afundado. Vai e infiltra-se numa das bases militares mais protegidas do mundo, sob guarda-chuva nuclear, com um drone de uns $250 mil. Simples para ser feito até na garagem. Destrói a mega máquina de uns $500 milhões, que levou 10 anos e emprega centenas. Esta é a versão moderna, digital e explosiva da história de Davi e Golias. Lembra da equação do exército 20 vezes maior? Afundou nas águas de Novorossiysk esta noite.
Parece que nem Trump e nem Putin estão olhando para o campo do nível do chão. Trump ainda está falando em termos de tonelagem e poder de fogo da Guerra Fria. Putin ainda persegue o sonho czarista de prestígio naval, mas a realidade em campo ignora os discursos dos palanques políticos. Na guerra moderna, o tamanho não é mais uma vantagem, mas um fardo pesado. A Rússia perde 500 milhões, enquanto a Ucrânia gasta 250 mil. Essa matemática é muito mais mortal do que o cálculo de 20 vezes de Trump, e essa matemática é o caminho para a falência da Rússia. O efeito cascata do ataque em Novorossiysk é muito mais amplo e destrutivo do que o que mencionamos. Consegue imaginar aquela marinha que se gabava de fazer do Mar Negro um lago russo e dominar do Bósforo a costa da Geórgia, hoje reduzida a estrutura aleijada, incapaz de sair do porto, dependente de um único submarino. A ação ucraniana não é só sucesso tático, é prego final no caixão da supremacia marítima de 300 anos de Moscou. Sabe qual é a parte mais dolorosa? Não foi só afundar um submarino de $500 bilhão. O custo real é que a Rússia não tem mais um quintal no Mar Negro. Os russos pensavam que estavam seguros. Sebastopol era sua principal base no início. Quando a Ucrânia transformou o local em um inferno com mísseis Storm Shadow e drones, Putin moveu a frota para Novorossiysk sob o pretexto de uma retirada estratégica. Longe das linhas de frente, sob proteção da Crimeia, Putin e sua equipe achavam este porto fora do alcance. Proteção natural e militar tornava a frota intocável. Mas essa crença ruiu numa operação noturna por um drone. Vendo o mapa agora, é clara a impotência dos almirantes russos. Não restam portos seguros para a frota se deslocar. Frota do Mar Negro precisa de guindastes e infraestrutura em Novorossiysk para carregar mísseis calibre nos navios. Essa infraestrutura não existe em outro lugar. Se aqui for atingido, onde abrigarão navios? As costas estreitas da Abcásia ou do Mar Cáspio, sem marinha. O porto de Oshira, na Abcásia, é raso, isolado e sem estrutura para belonaves. Então, a marinha da Rússia tem chance de se recuperar desse impacto e se renovar? Sem novos navios no Mar Negro. Improvisa. Logo, a frota é ativo não renovável. Estaleiros russos carecem de chips, sensores e peças de motor para construir submarinos modernos, por sanções ocidentais. Não haverá substituto. O poder naval russo declina irreversivelmente. Pior, o ataque atingiu não só os militares russos, mas também o comércio marítimo. Novorossiysk é porta-chave do petróleo russo. Petróleo do Cáspio chega aqui por oleodutos e daqui segue ao mundo. Mas a Ucrânia tornou isso zona de guerra. Cáspio atacado. 11/12. Drones ucranianos atingiram as plataformas Filanovsky e Korchagin da gigante energética russa Lukoil. Navios Rachmaninov e Askar Sareza, com armas e munição do Irã à Rússia, também foram atingidos no Cáspio. Mar Cáspio virou armadilha mortal à marinha russa presa em Novorossiysk. Essa situação tornou a frota do Mar Negro num ferrovelho flutuante. Outro efeito: grave risco de bloqueio energético. Novorossiysk não é só porto militar, também é terminal energético por onde se escoa petróleo russo e cazaque a mercados globais via Mar Negro. 40% do petróleo russo vem de portos do Mar Negro, sobretudo Novorossiysk, Tuapse. Enquanto o Báltico congela no inverno, Novorossiysk e Tuapse são únicos, sem gelo o ano todo. Este local é considerado o coração do poder geoeconômico da Rússia. No panorama geral, vemos que o equilíbrio de poder e a doutrina naval no Mar Negro mudaram irreversivelmente. Este evento ensina a todos, de generais no Estreito de Taiwan a almirantes no Pentágono. A era dos navios capitais termina. Rússia ainda pode ter grande marinha no papel, mas uma marinha que não sai do porto, não lança mísseis e vive escondida não é marinha.
É só coleção cara de alvos flutuantes. A narrativa de Putin de uma superpotência energética e um exército invencível afundou nas águas de Novorossiysk junto com aquele submarino. A iniciativa agora não está com donos de cruzadores bilionários, e sim com quem? Inteligente, ágil, corajoso e implacável, caça-os com drones de US$100 mil. Novorossiysk, jato d'água, mais que explosão, lápide da Marinha Russa. O Kremlin pode retirar navios de Sevastopol, escondê-los na remota Abkhazia ou até arrastá-los ao Cáspio. Mas a realidade não mudará. A Ucrânia mudou as regras da guerra com tecnologia assimétrica, e a Ucrânia agora é a caçadora. Eles espreitam, silenciosos, acima e abaixo da água. Para a Rússia, não sobra mais água segura no Mar Negro. Nenhum porto para se refugiar. Nenhum cais para dormir em paz. O jugo acabou. Navios de Putin, presas enjauladas, sem esconderijo. Então, o que acha disso? Comente abaixo, por favor. Para receber novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.